A história da evolução humana, uma jornada para adormecer. Olá e bem-vindo ao canal Dormindo com a Ciência. Se você está procurando algo relaxante, ponderado e silencioso, cheio de maravilhas para ajudá-lo a pegar no sono, você encontrou o lugar certo. Hoje, navegaremos suavemente pela incrível história da evolução humana, não como um livro didático, mas como uma exploração tranquila para mentes curiosas. Este vídeo foi projetado para acalmar seus pensamentos e conduzi-lo ao descanso, enquanto exploramos como nossa espécie surgiu. De primatas que habitavam árvores, a fabricantes de ferramentas, dominadores do fogo e observadores de estrelas, esta é uma história contada em pegadas e fósseis, em ossos e DNA, que se estendem por milhões de anos, contada suavemente, apenas para você. Se você gosta de vídeos de ciência relaxantes como este, feitos para ajudá-lo a descontrair ou dormir, sinta-se à vontade para curtir o vídeo e se inscrever no canal Dormindo com a Ciência. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem o caminho para este tipo de ciência calma e reflexiva. E eu adoraria saber de onde no mundo você está ouvindo esta noite. Esteja você em São Paulo, Salvador ou qualquer lugar do Brasil, você é bem-vindo aqui. Então, acomode-se. Deixe seu corpo ficar leve e livre. E vamos começar. Imagine a Terra há cerca de 66 milhões de anos, perto do fim do período Cretáceo. Os dinossauros ainda governavam a Terra. Répteis marinhos gigantes nadavam nos oceanos, e os céus eram preenchidos pelas asas de couro dos pterossauros. Os mamíferos também existiam, mas apenas nas sombras. Pequenos, de sangue quente, a maioria noturna, eles corriam sob os pés, evitando predadores, sobrevivendo em um mundo ainda não moldado para eles. Mas então, em um instante medido pelo tempo geológico, tudo mudou. Um asteroide massivo de cerca de 10 quilômetros de largura atingiu a península de Yucatán. O impacto desencadeou tempestades de fogo, tsunamis e um inverno global. Quando a poeira finalmente baixou, cerca de 75% de toda a vida na Terra havia desaparecido. A era dos dinossauros havia terminado. E no espaço ecológico vazio que deixaram para trás, os mamíferos e, eventualmente, os primatas começaram a ascender. Nas consequências dessa extinção, o mundo estava mais silencioso, mais fresco e mais aberto. As florestas começaram a se espalhar e, com elas, surgiram novas oportunidades para os mamíferos sobreviventes. Entre eles estavam os primeiros primatas verdadeiros, pequenas criaturas arborícolas que um dia dariam origem a macacos, símios e, eventualmente, a nós. Esses primeiros primatas surgiram em algum momento durante as épocas Paleoceno e Eoceno, há cerca de 55 a 60 milhões de anos. Eles eram adaptados para a vida nas árvores com mãos e pés que podiam agarrar galhos, olhos voltados para a frente para julgar distâncias e uma crescente dependência da visão em vez do olfato. Essas adaptações podem parecer simples, mas foram fundamentais. Elas permitiram movimentos mais precisos, melhor coordenação e uma consciência social que se tornaria central para a vida dos primatas. A evolução já começava a recompensar o cérebro em vez da força bruta. Se olharmos para o registro fóssil dessa época, encontramos animais como o Plesiadapis, um dos mamíferos semelhantes a primatas mais antigos conhecidos, com membros flexíveis e grandes órbitas oculares. Um pouco mais tarde, criaturas como o Adapis e o Notarctus, parte de um grupo chamado Adapiformes, que se assemelham aos lêmures modernos. Esses primeiros primatas não eram ancestrais diretos dos humanos, mas faziam parte da radiação primata mais ampla, a lenta diversificação de espécies que estavam se adaptando à vida arbórea. Muitos deles não eram maiores que um esquilo, mas dentro de seus pequenos crânios, o cérebro estava crescendo, particularmente as partes responsáveis pelo processamento de informações visuais, comportamento social e controle motor. A evolução estava estabelecendo a base neurológica para o que um dia se tornaria o uso de ferramentas, a linguagem e o pensamento. Com o tempo, alguns primatas permaneceram noturnos, como os társios modernos,
enquanto outros tornaram-se ativos durante o dia. Uma mudança que provavelmente impulsionou melhorias adicionais na visão e na complexidade cerebral. Com a luz do dia, surgiram novos desafios e oportunidades, melhores fontes de alimento, novos predadores e vidas sociais mais ricas. Viver em árvores exigia coordenação, mas viver em grupos exigia inteligência. A navegação não era apenas sobre espaço, tornou-se social. Quem é dominante? Quem é confiável? Quem se lembra de onde as frutas amadurecem primeiro? Os cérebros dos primatas cresceram não apenas para resolver problemas físicos, mas problemas sociais. E assim, mesmo dezenas de milhões de anos antes de os humanos caminharem sobre a Terra, a pressão evolutiva para pensar, comunicar e ter empatia já estava moldando nossos ancestrais distantes. Ao chegarmos à época Mioceno, há cerca de 23 milhões de anos, os primatas haviam se diversificado dramaticamente. Esta foi a era dos símios, uma época em que o planeta era mais quente e florestas densas se estendiam pela África, Europa e Ásia. Dezenas de espécies de símios floresceram durante este período, muitas delas agora extintas. Estes não eram macacos, mas primatas de corpo maior, sem cauda, criaturas mais próximas de nós. Eles balançavam entre as árvores com braços fortes e ombros flexíveis, e alguns começavam a experimentar movimentos mais baseados no solo. Entre eles, estava um vasto elenco de experimentos evolutivos: Procônsul, Dryopithecus, Civapithecus, Ouranopithecus. Alguns eram provavelmente ancestrais dos símios modernos, enquanto outros foram becos sem saída evolutivos. Mas cada um deixou pistas na forma dos ossos, nas proporções dos membros e no desgaste dentário sobre a lenta transição da copa das árvores para o solo aberto. Um dos fósseis mais intrigantes dessa época é o Civapithecus, encontrado no que hoje é a Índia e o Paquistão. Seu rosto assemelha-se muito ao dos orangotangos modernos, com uma mandíbula projetada e olhos bem afastados. Enquanto isso, na Europa, o Dryopithecus tinha proporções de membros que sugerem que ele podia branquear, balançar de galho em galho, como os gibões e chimpanzés fazem hoje. Depois, há o Ouranopithecus descoberto na Grécia, que alguns paleoantropólogos propuseram uma vez como um possível ancestral dos símios africanos e humanos, embora essa afirmação permaneça debatida. O registro fóssil aqui é tentador, mas fragmentado. Mandíbulas espalhadas, dentes, esqueletos parciais. No entanto, esses fragmentos sussurram sobre um mundo onde a seleção natural estava ajustando os planos corporais, adaptando os primatas a novas ecologias e gradualmente pavimentando o caminho para a linhagem humana. Em meio a essa rica paisagem evolutiva, algo começou a mudar no leste africano. As mudanças climáticas, sempre uma poderosa escultora da vida, começaram a abrir a cobertura florestal. Florestas tropicais deram lugar a bosques esparsos e savanas em expansão. Com menos árvores, surgiram novas pressões, distâncias maiores entre as fontes de alimento, maior exposição a predadores e a necessidade de se mover eficientemente pelo solo aberto. É nesse ambiente em mudança que os primeiros hominíneos, nossos ancestrais diretos, começaram a aparecer. Estes ainda não eram humanos, nem de longe, mas eram primatas começando a experimentar uma característica muito incomum: caminhar ereto. E essa única mudança, o bipedalismo, prepararia o cenário para tudo o que se seguiu. A mudança para o bipedalismo é uma das transições mais significativas e misteriosas da nossa história evolutiva. Caminhar sobre duas pernas libera as mãos para carregar e manipular objetos e permite viagens energeticamente eficientes por longas distâncias. Mas também traz desvantagens: velocidade de corrida mais lenta, aumento da tensão na parte inferior das costas e nos joelhos, e complicações no parto devido à pelve remodelada. Então, por que isso evoluiu? Não há uma resposta única. Alguns pesquisadores apontam para as vantagens de carregar comida ou bebês. Outros enfatizam a termorregulação. Ficar de pé reduz a exposição ao sol e ajuda o corpo a se manter fresco na savana aberta.
Outros ainda sugerem que o bipedalismo era útil para escanear o horizonte em busca de perigo, ou mesmo para caminhar em águas rasas em busca de comida. Foi provavelmente uma combinação dessas pressões, interagindo ao longo de milhões de anos, que empurrou nossos ancestrais para os dois pés. O hominíneo mais antigo conhecido que mostra sinais claros de bipedalismo é o Sahelanthropus tchadensis, descoberto no Chad e datado de cerca de 7 milhões de anos atrás. Seu crânio combina características primitivas, como um cérebro pequeno, com um rosto surpreendentemente plano e um forame magno, o orifício pelo qual a medula espinhal sai do crânio, posicionado de uma forma que sugere postura ereta. Não muito atrás está o Orrorin tuganensis, encontrado no Quênia e datado de cerca de 6 milhões de anos atrás. Seu fêmur dá pistas de caminhada ereta, embora a evidência fóssil seja fragmentada. Depois vem o Ardipithecus ramidus, ou Ardi, descoberto na Etiópia e datado de cerca de 4,4 milhões de anos atrás. A anatomia da pelve e do pé de Ardi mostra uma mistura fascinante de características. Adaptado para caminhar no chão, mas ainda capaz de subir em árvores com um dedão do pé preênsil. Essas espécies não caminhavam como nós. Sua marcha era desajeitada para os padrões modernos, mas eles estavam claramente experimentando o bipedalismo, e isso foi o suficiente para diferenciá-los. Com a ascensão do bipedalismo veio uma cascata de mudanças evolutivas. A forma da coluna curvou-se para sustentar a postura ereta. A pelve encurtou e alargou-se para estabilizar o peso. O pé arqueou-se e o dedão alinhou-se com os outros para impulsionar a caminhada. Até as mãos mudaram. Não sendo mais necessárias para a locomoção, tornaram-se disponíveis para manipulação fina, uso de ferramentas e, eventualmente, expressão simbólica. O bipedalismo não alterou apenas o corpo. Mudou como nossos ancestrais interagiam com o mundo. Abriu novos nichos ecológicos. Tornou possíveis viagens de longa distância. E, talvez o mais importante, começou a mudar o equilíbrio da sobrevivência, afastando-se da força bruta em direção à adaptabilidade, observação e aprendizado compartilhado. Por volta de 4 milhões de anos atrás, a paisagem do leste africano era o lar de um novo tipo de hominíneo, o Australopithecus. Esses primeiros parentes humanos eram totalmente bípedes, mas ainda retinham algumas características de sua ancestralidade arbórea: braços longos, dedos curvos e corpos superiores poderosos adequados para escalar. Uma das espécies mais famosas é o Australopithecus afarensis, mais conhecido por um fóssil icônico apelidado de Lucy, descoberto na Etiópia em 1974. Lucy tinha pouco mais de 1 metro de altura, com um cérebro pequeno e uma estrutura esguia. Sua bacia e articulações do joelho mostravam adaptações inconfundíveis para a caminhada ereta, enquanto suas omoplatas e dedos sugeriam que ela ainda passava tempo nas árvores. Essa mistura de traços captura um tema-chave na evolução humana. A mudança não acontece de uma vez só. Nossos ancestrais eram mosaicos, parte macaco, parte humano, unindo dois mundos ao mesmo tempo. Lucy viveu há cerca de 3,2 milhões de anos, mas ela não estava sozinha. Fósseis de Australopithecus afarensis foram encontrados em todo o leste africano, de Adar na Etiópia a Laetoli na Tanzânia. Em Laetoli, preservadas em cinzas vulcânicas, pesquisadores descobriram algo notável. Um conjunto de pegadas de hominíneos datado de cerca de 3,6 milhões de anos atrás. Essas impressões mostram uma marcha bípede completa, com um arco e o dedão do pé apontando para frente, não muito diferente do nosso. Elas foram provavelmente deixadas por um pequeno grupo caminhando junto, talvez uma família. Por um momento, o passado ganha vida. Primeiros humanos movendo-se por uma paisagem silenciosa, deixando para trás sombras na pedra. Essas pegadas estão entre as evidências diretas mais antigas de caminhada ereta. Não apenas ossos, mas comportamento capturado em um instante, congelado para a eternidade. À medida que as espécies de Australopithecus continuavam a se diversificar, elas começaram a ocupar uma gama mais ampla de habitats. Os fósseis sugerem que viviam em áreas arborizadas, pastagens abertas e tudo o que havia entre elas.
Provavelmente comiam uma dieta variada de frutas, folhas, sementes e ocasionais insetos ou pequenos animais. Seus dentes eram adaptados para mastigar material vegetal resistente, com esmalte espesso e mandíbulas fortes. Essa flexibilidade na dieta pode ter sido uma de suas maiores vantagens evolutivas. Em um clima em mudança, a capacidade de comer muitas coisas e viver em muitos lugares é frequentemente mais valiosa do que qualquer especialização única. O Australopithecus ainda não estava construindo ferramentas ou fogo, mas estava lançando as bases para o que viria a seguir: infâncias mais longas, laços sociais mais fortes e, eventualmente, os primeiros humanos. Por volta de 2,8 milhões de anos atrás, uma mudança sutil, mas crítica, ocorreu no registro fóssil. Nas mesmas regiões da África Oriental antes habitadas por Australopithecus, um novo tipo de hominíneo começou a aparecer. Um com um cérebro ligeiramente maior, dentes mais parecidos com os humanos e mãos mais adequadas para a precisão. Esses fósseis marcam a emergência do gênero Homo e, com ele, o alvorecer da linhagem humana. Um dos primeiros membros conhecidos é o Homo habilis, cujo nome significa homem habilidoso. Fósseis atribuídos ao Homo habilis mostram um aumento modesto no tamanho do cérebro, de cerca de 400 a 500 centímetros cúbicos no Australopithecus para cerca de 600 a 700 no Homo primitivo. Ainda pequeno para os padrões modernos, mas o suficiente para sugerir uma mudança na cognição. E por perto, muitas vezes nas mesmas camadas de sedimentos, arqueólogos começaram a encontrar algo novo: ferramentas de pedra. As ferramentas mais antigas eram simples, apenas lascas batidas de um núcleo, com bordas afiadas e úteis para cortar carne ou raspar couros. Essas ferramentas olduvaienses, nomeadas em homenagem ao desfiladeiro de Olduvai na Tanzânia, representam o avanço cognitivo. Seus fabricantes não estavam apenas reagindo ao mundo, eles estavam moldando-o. Fabricar ferramentas requer planejamento, precisão e a capacidade de manter uma ideia na mente. Ver uma rocha não como ela é, mas como ela poderia ser. Com essas ferramentas, os primeiros humanos podiam acessar novas fontes de alimento, retirando carne de carcaças, quebrando ossos para obter medula, cortando fibras vegetais resistentes. A dieta tornou-se mais rica, mais densa em energia. E energia na economia evolutiva é combustível para o cérebro. Com uma dieta melhor e mais cooperação social, o cérebro continuou a crescer. Não rapidamente, mas de forma constante, geração após geração. Ao chegarmos ao Homo erectus, há cerca de 2 milhões de anos, o tamanho do cérebro quase dobrou novamente, atingindo cerca de 900 centímetros cúbicos ou mais. Mas o Homo erectus não tinha apenas um cérebro maior. Ele tinha um novo corpo, mais alto, mais proporcionado como o nosso, construído para caminhadas de resistência e corrida. Esta era uma espécie em movimento. Fósseis de Homo erectus foram encontrados na África, Oriente Médio, Índia, China e Indonésia. Eles foram os primeiros hominíneos a deixar a África em grandes números, adaptando-se a novos climas e ecossistemas. E onde quer que fossem, levavam suas ferramentas, seu fogo e o início de algo que agora chamamos de cultura. O Homo erectus é uma espécie marco, não apenas por sua propagação geográfica ou longevidade, mas pelo que nos diz sobre a mente dos primeiros humanos. Eles viviam em pequenos grupos cooperativos, provavelmente se comunicavam através de vocalizações e gestos, e podem até ter tido o início de uma protolinguagem. Seu conjunto de ferramentas evoluiu além das lascas básicas para o que é conhecido como a tradição acheuliana. Grandes machados de mão em forma de lágrima e cutelos moldados em ambos os lados, simétricos e consistentes em vastas regiões. Essas ferramentas não eram apenas práticas. Elas mostravam premeditação e preferência estética. Algumas são tão finamente feitas que podem ter sido usadas para exibição ou ritual. O surgimento da padronização sugere ensino, que as habilidades eram passadas através da observação e imitação. Isso não era apenas sobrevivência, era tradição. Talvez ainda mais transformador do que suas ferramentas tenha sido o domínio do fogo. Evidências de locais como Kobe Fora, no Quênia, Zhoukoudian, na China, e a caverna Wonderwerk, na África do Sul,
apontam para o uso controlado do fogo pelo Homo erectus há até 1,5 milhão de anos. O fogo mudou tudo. Permitiu que os hominíneos cozinhassem alimentos, liberando mais calorias e reduzindo o tempo de mastigação. Forneceu calor à noite, segurança contra predadores e um local central para se reunir. Ao redor do fogo, os laços sociais se aprofundaram. Histórias podem ter sido compartilhadas, mesmo que ainda não em linguagem plena. Habilidades eram ensinadas, a carne era dividida, alianças eram feitas. O fogo estendeu o dia para a noite, e com ele, o alcance do pensamento humano. Esse controle sobre a energia, tanto física quanto social, pode ter remodelado mais do que o comportamento. Cozinhar provavelmente influenciou nossa biologia. Com o tempo, nossas mandíbulas tornaram-se menores, nossos intestinos mais curtos e nossos dentes menos robustos. A troca foi mais energia desviada para o cérebro. O fogo, nesse sentido, não era apenas uma ferramenta. Era um ciclo de feedback. Quanto mais cozinhávamos, melhor nutríamos nossos corpos, mais poder cerebral podíamos sustentar e mais sofisticada nossa cultura podia se tornar. E tudo isso, migração, fabricação de ferramentas, fogo, cooperação, aconteceu antes mesmo do Homo sapiens existir. O caminho para os humanos modernos não foi um salto repentino, mas uma série de passos lentos e transformadores, cada um construído sobre o que veio antes. À medida que o Homo erectus se espalhava pelos continentes, a evolução não parava. Ela se ramificava. Populações isoladas adaptaram-se a diferentes climas, ecossistemas e desafios. Em algumas regiões, o Homo erectus deu origem a novas espécies, cada uma experimentando a forma humana de maneiras ligeiramente diferentes. Na Europa, por volta de 800 mil anos atrás, surgiu o Homo heidelbergensis, um hominíneo grande com um crânio de aparência mais moderna e estrutura robusta. Na África, populações semelhantes são às vezes consideradas Homo erectus tardio ou Homo sapiens primitivo. Essas formas de transição borram os limites entre as categorias, lembrando-nos que a evolução não é uma escada, mas um rio trançado com canais que se dividem, se fundem e às vezes desaparecem inteiramente. O Homo heidelbergensis é especialmente importante, porque parece ser o ancestral comum, tanto dos neandertais quanto dos humanos modernos. Esta espécie caçava caça grossa, provavelmente usando lanças de madeira com pontas afiadas. Em locais como Schöningen, na Alemanha, arqueólogos encontraram lanças de mais de 2 metros de comprimento, cuidadosamente equilibradas e pontiagudas, evidência de design deliberado. Eles também viviam em abrigos, controlavam o fogo e podem ter usado pigmentos e formas precoces de comportamento simbólico. O tamanho do cérebro no Homo heidelbergensis era em média de mais de 1.200 centímetros cúbicos, quase tão grande quanto o nosso. Este não era mais apenas um primata esperto. Este era um ser com previdência, cooperação e talvez até rituais primitivos. Do Homo heidelbergensis vieram 2 grandes ramos evolutivos na Europa e na Ásia Ocidental. Uma linhagem deu origem aos neandertais, Homo neanderthalensis, enquanto na África, outra deu origem ao Homo sapiens. Esses primos coexistiriam, competiriam e se cruzariam. Mas por muito tempo, desenvolveram-se em paralelo. Os neandertais, surgindo há cerca de 400 mil anos, eram humanos adaptados ao frio, mais baixos, mais robustos, com narizes grandes e tórax em barril. Seus esqueletos falam de força e resiliência. Eles caçavam mamutes e rinocerontes, viviam em cavernas e enterravam seus mortos. E embora tenham sido retratados por muito tempo como brutos ou simples, as evidências contam uma história diferente. Os neandertais faziam joias, usavam ocre, construíam estruturas e cuidavam de seus feridos. Eles não eram humanos fracassados. Eram outra versão de nós. Enquanto isso, na África, outra linhagem de hominíneos estava tomando forma, aquela que eventualmente se tornaria nós. Os fósseis mais antigos claramente atribuíveis ao Homo sapiens datam de cerca de 300 mil anos atrás e foram encontrados em um local chamado Jebel Irhoud, em Marrocos.
Esses primeiros humanos tinham uma mistura de traços modernos e arcaicos. Um rosto relativamente plano, caixa craniana grande e membros delgados, mas também cristas supraorbitais robustas e crânios alongados. É um lembrete de que a evolução não produz produtos acabados de uma só vez. Os primeiros Homo sapiens faziam parte de um espectro mais amplo de diversidade humana. Seus cérebros eram tão grandes quanto os nossos, mas seu comportamento ainda estava emergindo. Eles usavam ferramentas de pedra, caçavam cooperativamente e coletavam plantas. Mas os sinais de pensamento simbólico, de cultura e abstração ainda eram fracos, esperando para se aprofundar. Por dezenas de milhares de anos, o Homo sapiens viveu exclusivamente na África, compartilhando o continente com outros hominíneos, como o Homo naledi, e talvez grupos isolados de Homo erectus. Esses primeiros humanos adaptaram-se a diversas paisagens, florestas, desertos, planaltos, costas. Estudos genéticos sugerem que nossa espécie não surgiu de uma única população isolada, mas sim de uma rede de grupos interconectados espalhados pela África. Essa ideia, chamada de modelo pan-africano, propõe que o Homo sapiens emergiu gradualmente através da mistura e movimento de muitas populações, cada uma contribuindo com características que se tornariam parte de nossa herança compartilhada. A história humana, mesmo em sua origem, foi uma história de movimento, troca e complexidade. Não é até cerca de 70 mil anos atrás que os humanos modernos começaram a deixar a África em grandes números. O que desencadeou essa migração ainda é debatido. Mudanças climáticas, pressões populacionais, ou talvez avanços culturais e tecnológicos que tornaram possíveis viagens de longa distância. Seja qual for a causa, o Homo sapiens começou a se espalhar. Primeiro para o Oriente Médio, depois para a Europa, Ásia e, eventualmente, para os cantos mais distantes da Terra. À medida que nos expandíamos, encontrávamos outros hominíneos, mais famosamente os neandertais na Europa e Ásia Ocidental. E quando os encontramos, não apenas competimos, nós nos cruzamos. Hoje, a maioria das pessoas de ascendência não africana carrega entre 1 e 2% de DNA neandertal. Em partes da Ásia e da Oceania, as pessoas também carregam vestígios de outro primo misterioso, os denisovanos. Conhecidos principalmente por alguns ossos e dentes encontrados em uma caverna na Sibéria. A disseminação do Homo sapiens pelo globo não foi apenas uma história de movimento, foi uma revolução cognitiva. Por volta de 50 mil anos atrás, as evidências arqueológicas começam a mostrar uma rápida expansão do comportamento simbólico e criativo. Na África, encontramos contas feitas de conchas perfuradas, ocre esculpido com padrões geométricos e oficinas de pigmentos para produzir corantes vermelhos e amarelos. Na Europa, logo após a chegada dos humanos modernos, cavernas como Chauvet e Lascaux florescem com arte. Pinturas de cavalos, leões, mamutes e mãos estampadas na pedra, atravessando o tempo. Na Indonésia, arte semelhante aparece. Desenhos de porcos selvagens e híbridos humano-animais, gravados em pigmento vermelho. Estas não eram decorações. Eram expressões, símbolos de memória, identidade, talvez até mito. Essa explosão de cultura simbólica, às vezes chamada de Revolução do Paleolítico Superior, é frequentemente vista como um momento definidor da singularidade humana. Mas provavelmente não aconteceu da noite para o dia. A base cognitiva foi lançada ao longo de centenas de milhares de anos, moldada pela linguagem, complexidade social e pensamento cada vez mais abstrato. O que mudou é que essas habilidades começaram a se externalizar. As ideias não eram mais apenas faladas ou gesticuladas. Eram pintadas, esculpidas, passadas de mente para mente, não apenas pela voz, mas pelo artefato. Foi quando a cultura tornou-se verdadeiramente cumulativa, quando o conhecimento podia ser refinado, adicionado, lembrado pelo grupo em vez do indivíduo. A partir deste ponto, a evolução humana não seria mais impulsionada apenas por genes, mas por ideias. Com essa explosão de cognição, vieram novas formas de viver. Nossos ancestrais começaram a construir abrigos mais complexos, criar roupas sob medida com agulhas de osso e gerenciar paisagens com fogo.
Eles desenvolveram identidades regionais, diferentes tipos de ferramentas, ornamentos, rituais. As práticas de sepultamento tornaram-se mais elaboradas, sugerindo crença em uma vida após a morte ou reverência pelos mortos. Foi também quando os humanos começaram a atravessar ambientes que seriam impossíveis sem planejamento e coordenação. Tundras árticas, planaltos de alta altitude e, eventualmente, o oceano aberto. Por volta de 45 mil anos atrás, os humanos chegaram à Austrália, provavelmente usando jangadas ou barcos simples. Isso exigia mais do que ferramentas. Exigia imaginação, a capacidade de visualizar lugares nunca vistos, confiar em histórias, preparar-se para uma jornada guiada apenas pelas estrelas e pelo vento. Ao longo das dezenas de milhares de anos seguintes, os humanos continuaram a explorar, adaptar-se e estabelecer-se em todos os continentes habitáveis. Por volta de 20 mil anos atrás, grupos de humanos no que hoje é a Sibéria começaram a cruzar para as Américas, provavelmente através de uma ponte terrestre que uma vez conectou a Ásia ao Alasca, um corredor aberto pelo recuo das geleiras da era glacial. Essas primeiras migrações foram feitos surpreendentes de resistência. Elas envolviam não apenas a sobrevivência física em paisagens geladas, mas um profundo conhecimento ecológico. Saber onde encontrar abrigo, quando seguir rebanhos, como preservar alimentos. Em apenas alguns milênios, os humanos espalharam-se pelas Américas, da tundra do Canadá, às florestas tropicais da Amazônia e às montanhas dos Andes. E em todos os lugares que iam, adaptavam-se, não apenas biologicamente, mas culturalmente. Linguagem, ferramentas, arte e sistemas de crenças evoluíram em paralelo com o ambiente. Essa capacidade de adaptação foi a maior vantagem evolutiva de nossa espécie. Ao contrário de outros hominíneos, cujas ferramentas e comportamentos permaneceram relativamente estáveis por centenas de milhares de anos, o Homo sapiens prosperou na mudança. No Ártico, os humanos aprenderam a caçar focas e cáribos, a construir abrigos isolados, a confeccionar parcas de peles de animais. Nas ilhas do Pacífico, tornaram-se mestres navegadores, lendo ondas, estrelas e padrões de nuvens para viajar por milhares de quilômetros de mar aberto. Nos desertos, encontraram e armazenaram água, rastrearam caça em vastas extensões vazias e moldaram estruturas sociais para lidar com a escassez. Nenhum outro animal na Terra viveu com sucesso em uma gama tão impressionante de condições. Nossas ferramentas evoluíram, sim, mas mais importante, nossas ideias também. E, no entanto, apesar de toda a nossa diversidade, permanecemos uma única espécie. Das florestas de Bornéu aos planaltos do Peru, o núcleo do que nos tornava humanos permaneceu o mesmo. A capacidade de aprender uns com os outros, contar histórias, imaginar coisas que ainda não existiam. Essa infraestrutura cognitiva compartilhada, flexível, simbólica, socialmente sintonizada, é o que permitiu que pequenos bandos de coletores se tornassem construtores de aldeias e, eventualmente, habitantes de cidades. Mas esse salto ainda estava longe no futuro. Durante a maior parte de nossa história, vivemos como caçadores-coletores, pequenos, móveis, igualitários. Seguíamos os ritmos da terra, adaptávamo-nos às estações e carregávamos nossos pertences nas costas. E apesar do romantismo da civilização moderna, esse modo de vida era notavelmente sustentável. Por quase 95% da existência humana, vivemos em estreita relação com a natureza, uns com os outros e com o próprio tempo. Então, por volta de 12 mil anos atrás, algo começou a mudar de forma lenta, desigual e não de uma só vez. Em algumas regiões dispersas do mundo, as pessoas pararam de se mover. Começaram a ficar mais tempo em certos lugares, retornando ano após ano a vales de rios, planícies de inundação férteis e margens de lagos ricas em peixes e caça. Alguns desses lugares ofereciam grãos silvestres abundantes. Outros sustentavam densas populações de animais. Com o tempo, as pessoas começaram a plantar sementes deliberadamente. Começaram a proteger certas parcelas de terra,
a cuidar do solo e a selecionar plantas que eram mais fáceis de colher. Este foi o nascimento da agricultura e, com ela, a Revolução Neolítica. Não aconteceu em todos os lugares. Por milhares de anos, a agricultura e a coleta coexistiram, mas onde ela se estabeleceu, remodelou completamente o mundo humano. Os primeiros centros conhecidos de agricultura surgiram no crescente fértil do Oriente Médio, uma região em forma de crescente que abrange partes do atual Iraque, Síria, Turquia e Irã. Aqui, o trigo e a cevada estavam entre as primeiras colheitas domesticadas, juntamente com lentilhas, ervilhas e linho. Animais como cabras e ovelhas também foram domesticados, seguidos mais tarde por gado e porcos. Desenvolvimentos semelhantes ocorreram de forma independente em outras partes do mundo. Arroz e milho painço na China, inhame e dendê na África Ocidental, milho e abóbora na Mesoamérica, batatas e quinoa nos Andes. Cada região teve seu próprio caminho, seu próprio conjunto de plantas e animais, mas o padrão era o mesmo. Com a agricultura, vieram excedentes de alimentos, e com os excedentes veio o assentamento. Assentamentos permanentes mudaram tudo. As pessoas construíram casas de tijolos de barro e madeira, cavaram canais de irrigação, armazenaram grãos em jarros de argila e teceram cestos e panos. À medida que as aldeias cresciam, também crescia a densidade populacional, e com ela, a complexidade da vida social. O trabalho tornou-se especializado. Algumas pessoas cultivavam, outras fabricavam ferramentas ou teciam têxteis, ou lideravam rituais. Hierarquias sociais surgiram. A propriedade da terra e a herança tomaram forma. Os ritmos da vida mudaram do ritmo flexível da coleta para as rotinas estruturadas da semeadura e da colheita. O tempo tornou-se mensurável, ligado às estações. E com mais pessoas vivendo em locais próximos, novos desafios surgiram. Saneamento, doenças, competição por recursos. Os humanos haviam entrado em uma nova fase da evolução, não biológica, mas cultural. O ambiente em que vivíamos não era mais apenas natural, era algo que havíamos criado. À medida que as aldeias cresceram em cidades e as cidades em metrópoles, as sociedades humanas tornaram-se cada vez mais complexas. Na Mesopotâmia, frequentemente chamada de berço da civilização, os sumérios construíram as primeiras cidades verdadeiras: Uruk, Eridu, Lagash. Esses centros urbanos eram sustentados por vastos sistemas de irrigação e gerenciados por reis sacerdotes que reivindicavam a autoridade divina para manter o controle sobre o trabalho dos grãos e o comércio. Eles inventaram uma das tecnologias mais transformadoras da história humana: a escrita. A escrita mais antiga não era usada para poesia ou contação de histórias, mas para a contabilidade. Tabletes de argila inscritos com símbolos cuneiformes registravam dívidas, colheitas e inventários de templos. Mas com o tempo, a escrita evoluiu, tornando-se uma ferramenta para a lei, a literatura e a memória. Com ela, o conhecimento humano podia transcender gerações. Tradições orais, uma vez passadas de ancião para criança, eram agora gravadas em argila e pedra. Desenvolvimentos semelhantes ocorreram de forma independente em outras partes do mundo. No Vale do Nilo, o Antigo Egito surgiu ao longo do ritmo previsível da inundação anual, construindo tumbas monumentais, templos e uma cultura obcecada com a vida após a morte. No Vale do Indo, cidades como Mohenjo-Daro e Harappa apresentavam ruas planejadas em grade, sistemas de drenagem avançados e pesos padronizados, evidência de planejamento central e governança complexa. Na China, ao longo do Rio Amarelo, as primeiras dinastias formaram-se em torno do culto aos ancestrais e ossos de oráculo, que eram aquecidos até racharem e interpretados para obter discernimento divino. Nas Américas, sociedades como os Olmecas e mais tarde os Maias desenvolveram calendários, arquitetura monumental e sistemas de escrita próprios. Embora geograficamente distantes, essas civilizações estavam unidas por um padrão compartilhado: a transformação da vida humana através do excedente, da estrutura e da crença compartilhada. Com a civilização vieram novas tensões.
As hierarquias solidificaram-se. A riqueza concentrou-se. A guerra tornou-se organizada. Estruturas patriarcais que eram menos pronunciadas em pequenos bandos de coletores tornaram-se mais rígidas. O trabalho humano foi aproveitado em uma escala massiva, muitas vezes de forma desigual. Escravidão, impostos, conquista. Esses sistemas surgiram não porque os humanos fossem subitamente mais violentos ou gananciosos, mas porque sociedades maiores e mais complexas exigiam controle e coordenação. E esses sistemas, uma vez estabelecidos, tendiam a se reforçar. Ainda assim, mesmo nesses impérios primitivos, os humanos permaneciam a mesma espécie que havia pintado as paredes das cavernas e sentado ao redor da luz do fogo. Ainda precisávamos de histórias, conexão e significado. E em todos os lugares, da Suméria ao Egito, dos Andes ao Ganges, contávamos essas histórias em pedra e canção, em mito e matemática, em mapas estelares e cemitérios. Enquanto as primeiras civilizações construíam zigurates e pirâmides, plantavam colheitas e erguiam exércitos, a evolução biológica do Homo sapiens desacelerou. Nossos genes mudaram, é claro, adaptando-se gradualmente a dietas, altitudes e pressões de doenças. Mas as mudanças mais dramáticas eram agora culturais. A evolução havia passado do ritmo lento da mutação para a rápida agitação da invenção. Em apenas alguns milhares de anos, um piscar de olhos no tempo evolutivo, os humanos desenvolveram a metalurgia, a matemática, os navios à vela e os relógios de sol. Construíram redes comerciais que se estendiam por desertos e mares, mapearam as estrelas, criaram calendários, registraram leis e começaram a se perguntar mais profundamente sobre seu lugar no cosmos. Isso não foi apenas avanço tecnológico, foi uma transformação do pensamento. Pela primeira vez, grandes populações podiam organizar-se em torno de ideias abstratas, deuses, nações, filosofias, e imaginar futuros muito além da próxima colheita. Apesar da distância geográfica, essas evoluções culturais muitas vezes eram paralelas umas às outras. Na Grécia, pensadores como Pitágoras e Aristóteles tentaram explicar o mundo através da razão e da observação. Na Índia, filósofos desenvolveram sistemas sofisticados de lógica, cosmologia e ética. Na China, o confucionismo e o taoísmo ofereciam visões concorrentes de harmonia social e ordem natural. No Oriente Médio, matemáticos na Babilônia calculavam ciclos lunares e raízes quadradas séculos antes de Euclides. As ferramentas da civilização, escrita, registro, medição, tornaram-se ferramentas de reflexão. Lentamente, os humanos começaram não apenas a viver dentro da natureza, mas a estudá-la e, eventualmente, a testá-la. Essa mudança daria origem, muitos séculos depois, ao que hoje chamamos de ciência. Mas através de tudo isso, das primeiras sementes plantadas no crescente fértil ao florescimento da filosofia clássica, nossa espécie permaneceu profundamente social, emocional e encarnada. Amamos, sofremos, dançamos e sonhamos. Formamos famílias, fizemos música e contamos histórias muito antes de construirmos cidades ou calcularmos eclipses. A evolução nos deu a matéria-prima, cérebros grandes, mãos habilidosas, a capacidade de linguagem. Mas foi a cultura, cumulativa, inventiva, infinitamente adaptável, que nos transformou no que somos hoje. E embora muitas vezes falemos dos primeiros humanos como se tivessem partido, o legado deles não está apenas em nossos ossos, está em cada palavra que falamos, em cada ferramenta que usamos, em cada símbolo que carregamos. O passado não está atrás de nós, ele está dentro de nós. Em termos evolutivos, até mesmo a ascensão de impérios e religiões globais é recente. A República Romana, a dinastia Han, os reinos de Núbia e Aksum, todos floresceram nos últimos milhares de anos. Agricultura, escrita, metalurgia e até cidades são apenas fatias na borda de uma linha do tempo que se estende por milhões de anos. Se toda a extensão da evolução humana fosse comprimida em um dia de 24 horas, a história registrada começaria apenas nos últimos segundos antes da meia-noite. E, no entanto, esses segundos finais transformaram o planeta,
A invenção da prensa tipográfica, as viagens de exploração, o nascimento da ciência moderna, a ascensão do poder industrial. Com cada nova descoberta, nossa espécie remodelou o mundo, muitas vezes mais rápido do que podíamos entender as consequências. Os últimos séculos trouxeram mudanças mais rápidas do que a evolução pode acompanhar. Nossas dietas, nossos ciclos de sono, nossas estruturas sociais, todos agora carregam a marca da tecnologia. Voamos através de oceanos, nos comunicamos através de continentes e armazenamos mais informações em silício do que em sinapses. De muitas maneiras, projetamos nosso próprio ambiente, criando espaços onde a seleção natural opera de forma diferente, se é que opera. A medicina alterou a sobrevivência e a reprodução. O comércio global equalizou recursos que antes definiam a geografia. E, no entanto, continuamos a ser seres biológicos construídos para um ritmo antigo. Nossas respostas ao estresse ainda nos preparam para predadores. Nosso desejo por açúcar e gordura remonta a um tempo de escassez. Em nossos momentos mais modernos, carregamos os ecos da vida no Pleistoceno. Esse descompasso entre mentes antigas e ambientes modernos desencadeou tanto inovação quanto instabilidade. Curamos doenças antes pensadas como castigo divino, mas criamos novas epidemias de doenças crônicas. Conectamos o mundo, mas também despertamos ansiedade, isolamento e desinformação. Construímos máquinas para calcular e automatizar, e agora perguntamos o que permanece exclusivamente humano. Mas talvez esta seja a próxima fase da nossa história. Aprender a viver com as consequências do nosso próprio sucesso. A evolução não parou. Ela simplesmente mudou da seleção natural para o feedback cultural. E agora, pela primeira vez na história, o destino de nossa espécie pode depender não apenas de a que nos adaptamos, mas do que escolhemos. Então, onde isso nos deixa? Este primata inteligente que caminha ereto, olhando para as estrelas e para dentro de si mesmo. Deixa-nos exatamente onde a evolução sempre deixa suas criações, em movimento. Não somos o fim da história. Somos um capítulo nela. Um cheio de realizações extraordinárias, voos espaciais, vacinas, sinfonias, matemática. Mas também com sistemas frágeis e perguntas não resolvidas. Mapeamos o genoma humano, mas ainda lutamos para entender a consciência. Caminhamos na Lua, mas muitas vezes esquecemos a profundidade da Terra sob nossos pés. Somos criaturas de paradoxo, antigas, mas inventivas, tribais, mas globais, frágeis, mas surpreendentemente adaptáveis. E talvez esse seja o maior legado de nosso passado evolutivo. Não a dominância, mas a resiliência. A capacidade de navegar pela mudança, de colaborar, de imaginar algo melhor. Esses não são traços modernos. São traços antigos, herdados não de reis ou filósofos, mas de coletores, dominadores do fogo, fabricantes de ferramentas e cuidadores que enfrentaram dificuldades com memória compartilhada e esforço compartilhado. A história deles corre através de nós em nossos ossos, em nossos instintos e em nosso impulso de compreender. Somos moldados não apenas pelas lutas pela sobrevivência, mas pelos laços de comunidade e pela busca por significado. Isso também é evolução. Então, enquanto você está deitado aqui agora, talvez começando a flutuar, lembre-se de que sua respiração, seu batimento cardíaco, seus pensamentos, todos pertencem a uma linhagem de bilhões de anos. Você não está separado do passado. Você é a sua continuação. Em suas células, você carrega a química das estrelas. Em seus sentidos, a memória das florestas e do fogo. E em sua mente, a centelha de curiosidade que levou nossa espécie das árvores ao cosmos. Que você descanse bem esta noite, sabendo que faz parte de algo vasto, em desenvolvimento e ainda muito vivo. Que esse novo conhecimento esteja com você para o resto de sua vida. Esperamos educar o Brasil para um futuro melhor. Durma bem.